Fala pessoal, vamos de indução eletromagnética. E para começar, vamos a um contexto histórico. Em 1820, Hans Christian Ørsted faz aquele experimento simples que unifica o magnetismo com a eletricidade, dando o eletromagnetismo. Então, o Ørsted ele conclui que corrente elétrica gera campo magnético. Aí o Michael Faraday ele pensa, olha, a natureza ela é simétrica. Então, se dá certo de um lado, tem que dar certo do outro. Se a corrente gera campo, o campo tem que gerar corrente elétrica. E aí, mais de uma década se passa para que ele chegue à sua conclusão, a chamada lei da indução eletromagnética. E para entender isso, nós vamos ter que conhecer uma grandeza chamada de fluxo magnético. O fluxo magnético que é representado por uma letra grega chamada de φ. O fluxo magnético ele mostra a relação entre as linhas de campo magnético e a região por elas atravessada. Então, o fluxo magnético é a relação entre a área e o campo magnético. Aqui nós temos uma representação que mostra um anel que tem uma área e essa área está sendo atravessada por campo magnético. Então aqui nós temos um fluxo magnético. E o fluxo magnético, matematicamente, é dado por B vezes A vezes o cosseno do ângulo θ. O A é a área, o B é o campo magnético. E nós vamos ter o fluxo dado em Weber. A unidade para fluxo magnético é o Weber. Esse ângulo θ é o ângulo formado entre um vetor normal, um vetor perpendicular à superfície e as linhas de campo magnético. Então, o fluxo é a relação entre o campo magnético e a área. Essa unidade Weber, deixa eu até apagar aqui. Essa unidade Weber, unidade de fluxo, é igual ao Tesla vezes a área. Então, eu posso dizer que Tesla é igual a Weber sobre metro quadrado. Por que, que eu estou mostrando isso? Porque nós conhecemos, nós sabemos que a unidade de campo magnético é o Tesla, mas é comum encontrar algumas questões, alguns exercícios que ao invés de colocar o campo em Tesla, coloque em Weber por metro quadrado, mas veja que são unidades semelhantes. Conhecendo a grandeza fluxo magnético, nós podemos entender a proposta de Michael Faraday. Após, nós vimos ali, né, mais de uma década, vários experimentos, o Faraday diz o seguinte, que a variação do fluxo magnético induz uma FEM, uma força eletromotriz. Então não basta ter fluxo, é necessário que o fluxo esteja, olha, o delta, delta que representa a variação. É necessário que haja uma variação do fluxo para que apareça uma indução. Variou o fluxo, nós temos uma indução eletromagnética. Essa força eletromotriz é dada em volt. Lembra que a força eletromotriz é o trabalho para deslocar uma carga. Ela é dada em volt. Então, em várias situações, nós vamos fazer isso aqui, ó. Força eletromotriz é R vezes I. A força eletromotriz sendo aplicada em uma resistência produz uma corrente elétrica induzida. Como é que eu vou variar o fluxo? De três formas. Podemos variar o fluxo de pelo menos três formas. Lembrando que o fluxo é igual a B vezes A vezes o cosseno do ângulo θ. Então, nós podemos variar o fluxo variando o campo. Então, aqui, ó, nesta situação, nesse GIF, nós temos a variação do campo. Como? Aproximando ou afastando o ímã. Aproximando ou afastando o ímã, nós variamos o campo, consequentemente, variamos o fluxo. Podemos também variar o fluxo por meio da variação ou da mudança da área. Observe esse GIF. Ao deslocar essa barra, a área de exposição vai mudando. Se a área de exposição vai mudando, nós temos variação de fluxo. E por fim, podemos variar o fluxo modificando o ângulo. Aqui ó, não é um GIF, mas é uma imagem que mostra que essa espira ela pode girar, ela pode rotacionar.
E ao rotacionar, nós teremos uma mudança no ângulo, consequentemente, uma mudança no fluxo magnético. Variou o fluxo, nós temos indução, nós temos uma força eletromotriz. Matematicamente, a proposta de Faraday é essa aqui, ó. A força eletromotriz é igual a menos a variação do fluxo sobre a variação do tempo. A força eletromotriz dada em volt, o tempo dado em segundo e a variação do fluxo dado em Weber. Podemos também encontrar a força eletromotriz por meio desta expressão. Força eletromotriz é LBV, onde L é o comprimento, B é o campo magnético e o V é a velocidade. De maneira similar a esta situação aqui, ó. Eu tenho um campo magnético, vamos supor que o campo magnético seja representado aqui ó, por X, quer dizer que é um campo magnético que está entrando. Aí eu tenho aqui uma espira condutora, essa espira condutora, e ela tem uma haste móvel. Esta haste se movimenta. E ao se movimentar, ela tem uma velocidade, que é essa aqui. Essa haste tem um comprimento L, e ela está mergulhada em um campo magnético B. Então, ao movimentar essa haste, a área de exposição ao campo sofre alteração, portanto, temos variação de fluxo. Se temos variação de fluxo, temos indução. E a força eletromotriz pode ser dada por LBV, onde L é o comprimento da haste que se movimenta, B é o campo em que ela está mergulhada e V é a velocidade que ela se movimenta. Então, a proposta de Michael Faraday diz que variou o fluxo, temos uma indução, temos uma força eletromotriz induzida. E essa força eletromotriz, atuando em um condutor que tem uma resistência, vai ter uma corrente elétrica induzida. O Faraday ele não consegue orientar a corrente, mas o Lenz orienta a corrente. Então, a lei de Lenz contribui com a lei de Faraday. A lei de Lenz melhora, aprimora a lei de Faraday. Então, essas leis elas estão em conjunto. O Faraday diz que varia fluxo, tem indução. E agora o Lenz vem mostrando a orientação dessa corrente induzida. E a palavra-chave para o Lenz é oposição. O Lenz diz que a corrente elétrica induzida ela tem um sentido que se opõe à causa que lhe deu origem. Então veja, ora o ímã se aproximando, variando o fluxo. Ora o ímã se afastando, variando o fluxo. Quando eu digo variar o fluxo, não é aumentar o fluxo. É aumentar ou diminuir, é variar e acabou. Então, ao aproximar o ímã, o fluxo está aumentando, está variando. Ao afastar o ímã, o fluxo está diminuindo, está variando. Então, tem corrente tanto na aproximação como no afastamento. E veja que ora a corrente tem um sentido, ora a corrente tem um outro sentido, porque de acordo com Lenz, o sentido da corrente elétrica induzida é tal que se opõe à causa ou às causas que lhe deram origem. Uma das aplicações da indução eletromagnética que envolve a proposta de Lenz e a proposta de Faraday é a corrente alternada. A corrente alternada, ela tem esse nome, diferente da corrente contínua. Em todo o ensino médio, nós focamos muito na corrente contínua, que é a corrente que tem sempre o mesmo sentido, mas o que nós mais utilizamos no dia a dia são correntes desse tipo aqui, ó, alternada, que é a corrente que tem um sentido e de repente esse sentido se alterna. Então ela vai e vem, ela se alterna periodicamente. No Brasil, a frequência que a corrente alterna o seu sentido é de 60 Hz, então quer dizer que ela alterna entre vai e vem 60 vezes em um único segundo. E a corrente ela é alternada justamente pela forma que ela é obtida. Então aqui nós temos um ímã produzindo um campo magnético que está em azul. Entre esses ímãs nós temos uma espira. E essa espira ela pode girar. Quando você gira a espira, você está modificando o ângulo. Lembra que o fluxo é BA cosseno do ângulo. Então, quando você gira essa espira, o ângulo está
sendo alterado. Se o ângulo está sendo alterado, nós temos uma alteração no fluxo magnético, uma variação no fluxo magnético. E aí o Faraday diz que se variou o fluxo, nós temos uma corrente elétrica induzida. E o Lenz complementa, dizendo que o sentido dessa corrente se opõe à causa que lhe deu origem. Então está variando o fluxo, está gerando uma indução. Ora a corrente vai, ora a corrente vem, ora a corrente vai, ora a corrente vem. Nós temos a corrente alternada. E a grande sacada é girar essa espira quadrada, essa espira retangular. Veja que aqui tem uma manivela. Então, uma pessoa poderia ficar girando isso aqui, ou de repente você poderia colocar uma hélice aqui que capta o vento, e aí o movimento do ar, o vento faz isso girar, que é o que acontece nas usinas eólicas, ou de repente isso aqui poderia ser conectado a uma roda d'água e a água cai, fazendo isso aqui girar, obtendo então a força eletromotriz, e isso é o que ocorre nas usinas hidrelétricas. De repente aqui eu poderia ser colocado uma hélice acima do vapor de água, que é o que acontece lá nas termoelétricas. A sacada é variar o fluxo. E você varia o fluxo girando essa manivela, porque ao girar a manivela, nós temos uma variação de fluxo devido à modificação do ângulo. Observe aqui o voltímetro, que ele oscila. Aqui está o zero, né? Ele oscila entre mais e menos, mostrando que é uma corrente alternada. Aqui nós temos uma hidrelétrica devido à queda da água. Aqui, ó, nós temos as turbinas, o gerador. Aqui nós temos exatamente aquela situação. A água caindo, fazendo a espira rotacionar entre um campo magnético, entre ímãs. E aí a força eletromotriz é obtida, a corrente é obtida, e a força eletromotriz ela é elevada em uma subestação e ela é transmitida. E antes de chegar na cidade, antes de chegar na sua residência, ela passa por uma subestação que abaixa a tensão. E aqui no poste nós temos ainda algo que abaixa a tensão. Eu vou marcar aqui, ó, com um X verde. Aqui, aqui e aqui nós temos os mesmos dispositivos, que são os transformadores. A função de um transformador é elevar a tensão ou abaixar a tensão. Eleva ou abaixa a tensão, tudo isso por meio da indução eletromagnética. Os transformadores eles são formados por núcleo e enrolamentos. Nós temos o enrolamento primário e o enrolamento secundário. Esse transformador que abaixa ou eleva a tensão, ele funciona apenas com corrente alternada. Então aqui no primário chega uma DDP, uma corrente, e aqui nós temos um número de enrolamentos. Lá no secundário nós teremos uma DDP, uma corrente e um número de enrolamentos. Atenção, conservação da energia. A energia que chega no primário, ela vai sair no secundário se for um transformador ideal. Até anotei aqui, ó, a potência do primário é igual à potência do secundário, ou a energia do primário é igual à energia do secundário. A potência nós podemos calcular pelo π, P igual a I vezes o U. E organizando isso, nós temos que a DDP do primário sobre a DDP do secundário é igual à corrente do secundário sobre a corrente do primário, que é igual ao número de enrolamentos do primário sobre o número de enrolamentos do secundário. Esta é a relação matemática que temos com os transformadores. Grava, a função do transformador é elevar a tensão elétrica ou abaixar a tensão elétrica. Transformadores funcionam apenas com corrente alternada, não funcionam com corrente contínua. Então, se a questão falar que é uma pilha, uma bateria de corrente contínua conectada a um transformador, ele não vai funcionar. E para encerrar, nós temos as correntes de fuga, ou as chamadas correntes de parasitas, ou as correntes de Foucault. Essas correntes,
elas aparecem em materiais condutores maciços. Então aqui eu tenho um material condutor maciço e quando ele for exposto a um campo magnético variável, surgirá uma corrente induzida, a chamada corrente de Foucault. Isso pode ocorrer lá nos transformadores. Isso vai gastar a energia, vai dissipar a energia. Então, para evitar isso, para evitar essa corrente que aparece em materiais maciços, quando expostos a um campo magnético variável, nós fazemos blocos não maciços, blocos feitos por lâminas. Várias lâminas são sobrepostas, formando então o transformador. Repetindo, a corrente de Foucault é uma corrente que aparece em condutores maciços quando expostos a um campo magnético variável. Se o campo magnético é variável, nós temos variação de fluxo, e essa variação de fluxo ocorre no interior do condutor. E essa corrente induzida acaba consumindo parte da energia, dissipa energia, então isso não é legal lá nos transformadores. Para evitar as correntes de Foucault, os transformadores eles não são maciços, eles são laminados. Valeu, gente! Continue o seu estudo, resolvendo exercícios, assistindo a resolução. Muito obrigado pela atenção e até o futuro!